A ideia, então, agora vamos ouvir o Roberto Kishinami. O Roberto é físico e coordenador sênior de portfólio de energia do Instituto Clima e Sociedade. Boa tarde. Obrigado ao Diese pelo convite, pela oportunidade aqui. A minha provocação, na verdade, eu acho que vai ser mais curta que os 20 minutos. O Instituto Clima e Sociedade ele está trabalhando, agora são 5 anos, para apoiar, para desenvolver, né, na sociedade civil uma capacidade para lidar com o tema de mudança do clima. Esse é um objetivo, tá? Porque depois de, na verdade, todos nós estamos ali na direção do Instituto, estamos já trabalhando com essa questão climática desde, no meu caso, um pouco antes de 92. Então, já deu, na verdade, para, em 30 anos, né, ver muita coisa. E há um fato, na verdade, que não dá para escapar, que é o seguinte: as mudanças já começaram, já estão instaladas. E o que veio não volta mais. Quer dizer, não é como a matrioshka, em que você consegue, na verdade, colocar de volta os bonequinhos. No caso do clima, o que mudou, mudou para sempre. E tem mais mudança vindo. A dificuldade com essas mudanças é que elas estão chegando, na verdade, num terreno que é o da imprevisibilidade, da dificuldade que os modelos que nós temos, modelos matemáticos, né, têm de reproduzir o que acontece com o clima planetário. Isso está ficando cada vez mais claro na medida em que, por exemplo, coisas simples do tipo ciclos hidrológicos, né, localizados, eles estão já se comportando de uma maneira que, como se diz, quer dizer, não está em nenhum dos gibis, tá certo? São coisas que são fenômenos novos. Agora, o que isso significa? Significa, na verdade, que a urgência do combate à mudança do clima só aumentou. O termo transição energética ele foi colocado já há bastante tempo, ele foi retomado, na verdade, para colocar uma urgência que é a seguinte: se você pega o planeta, tá, inteiro, 80% das emissões de gases de efeito estufa vem do setor de energia. É por causa, na verdade, basicamente, de carvão, petróleo, né, e gás, que você tem um acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso em termos globais. No caso do Brasil, tomando isoladamente o Brasil, o quadro é diferente. Mais ou menos metade das emissões hoje vem por desmatamento, né, seguido de queimada, e daí o próximo segmento importante é agricultura e pecuária, né? Energia, no Brasil, é o terceiro setor emissor. E dentro de energia, o principal é transportes, tá certo? Não é geração de energia elétrica. Lembra que, no caso da geração elétrica no Brasil, 80% mais ou menos é por fontes renováveis, como hidroelétricas, tá certo? Eólica e solar. Bom, tudo isso poderia significar assim, falar o Brasil não precisa se preocupar, tá certo? Pode ficar tranquilo, porque tem uma matriz até meio bonitinha, dá para segurar mais alguma década, né? Só que não. Na verdade, por quê? Porque com esse movimento todo no planeta, em torno de energia, né, inevitavelmente, todos os sistemas energéticos eles vão de arrasto. Porque como estava se colocando, a Camila estava colocando aqui, toda a sequência, tá certo, de coisas que vem com tecnologia, a energia é uma parte dela. Lembrem-se que energia, quer dizer, não é algo que exista para si, né? Você produz energia na forma de eletricidade ou combustíveis, etc., para fazer outras coisas, para que outras coisas se movam. Então, a energia é sempre um insumo desses processos todos industriais, né? No caso, voltando aqui ao Instituto Clima e Sociedade,
a gente acredita no seguinte, que as mudanças que são necessárias, elas têm a ver com as pessoas, têm a ver com a sociedade. Por quê? Porque todos nós, na verdade, ali no caso da direção, estamos assim, há muito tempo metido nisso, e daí tem um processo longo com cientistas, tá certo? O IPCC, os seguidos, né, relatórios, toda a modelagem do sistema climático global, que está sendo feito já há 4 décadas e está melhorando, tá certo? Mas tudo isso, na verdade, é uma coisa que diz respeito a uma superestrutura. Ela não aterrissou, na verdade, né, nas pessoas. Não é alguma coisa que, sei lá, na rua a gente discuta assim cotidianamente, tá certo? Pô, você viu o resultado da última modelagem aqui, né? Não, seria uma coisa meio louca, tá certo? Mas a verdade é que nós só vamos conseguir superar esse desafio, né? Qual é o desafio? O desafio é dar uma parada em algum ponto nessa mudança global do clima, tá certo? Nós vamos conseguir fazer isso se a sociedade, se as pessoas, se particularmente os trabalhadores, tá certo? Entrarem para fazer. Senão, né? É tudo conversa, é tudo coisa que vai ficar ali em papel, em planos, etc. Tá? Então, essa é a crença básica que a gente tem no Instituto. Né? E é por isso, para nós, importante essa relação, por exemplo, com o Diese, para trabalhar com vocês, no caso do setor de carvão, proximamente com o pessoal de petróleo e gás, tá certo? São setores que precisam, do ponto de vista dessa superação, fazer alguma coisa, né? É onde precisa realmente acontecer a mudança. A gente poderia dizer que o carvão, no caso da matriz brasileira, ela não é importante. Afinal, é 3% da eletricidade, tá certo? Né? Então, a gente podia dizer assim, falar, ó, dá para deixar de lado o carvão, tá certo? Esquece. Fala que não. Por quê? Porque o nosso foco são as pessoas. E se a gente esquece, o que vai acontecer é o seguinte, seja em 5 anos, 10, 15, 20, não importa, em algum momento, tá certo? Isso acaba. E as pessoas vão ficar. No caso, vocês. E todos aqueles que vocês representam. Tá certo? É isso que não pode acontecer. Né? Tudo que foi falado antes, tem que ser uma transição justa, não sei o que, etc., tem a ver com o seguinte, o que é que a gente faz agora? E o que é que vocês, tá certo, fazem agora? Essa que é a pergunta básica. Né? Bom, eu posso dizer assim, no caso do Brasil, o que a gente está vendo até agora? Já faz alguns anos, na verdade, que eu estou acompanhando isso aqui no Brasil, em torno do carvão, etc. Eu conheço bastante o Zancan. Conheço já, deve ser mais de 30 anos, porque ele está desde sempre trabalhando para defender o carvão dentro, né, da Convenção de Mudança do Clima, dentro das políticas nacionais de mudança do clima, etc. E eu tenho uma boa ideia, então, do que é a indústria, do que as empresas estão fazendo, tá certo? Através do que ele faz. Eu digo, eu acho que é uma defesa bem competente, tá? Comparando, inclusive, o trabalho dele com os lobistas que eu conheci, né, internacionais, conhece o Zancan, tá? Da ABCM, né? Associação Brasileira do Carvão Mineral, tá certo? Patronal. No caso, qual é, por exemplo, a última coisa que eu vi o Zancan conseguindo fazer? Nós temos falado em transição energética justa, não é isso? Pois bem, o Congresso brasileiro aprovou, em dezembro do ano passado, uma lei de transição energética justa e acrescentou do carvão. E acrescentou ainda em Santa Catarina. Tá certo? Então, Santa Catarina tem uma lei federal, tá certo? Dizendo da transição energética justa. Em paralelo foi feita uma lei estadual. Bom, qual é a nossa posição
no Instituto Clima e Sociedade, tá certo? E de todas as organizações da sociedade civil com que a gente trabalha, também com vários acadêmicos, etc. Nós achamos que a lei, do jeito que está, ela não presta. Basicamente, por quê? Primeiro, tem questões, digamos, técnicas, que são legislativas e são legais. Uma lei não pode, na verdade, definir benefício para um único lugar. Tá certo? E ali está explícito. Não só Santa Catarina, como fala explicitamente assim, Termoelétrica Jorge Lacerda. Tá certo? É uma coisa muito louca. Então, isso já está no Supremo, está lá na mão do Cássio, né? do juiz Cássio, provavelmente vai sentar em cima, fazer alguma coisa desse tipo, mas, de qualquer maneira, está lá, em algum momento vai ter que rolar. Tá certo? Bom, mas essa lei, ao meu ver, ela é uma oportunidade, né? Porque, a menos da vaidade, que tem muita gente que ficou muito brava, porque, porra, como é que o setor empresarial agora pega o nome Transição Energética Justa, tá certo? E usa, se apropria, né? Mas o ponto fundamental nele é o seguinte: esquece a coisa de prazo, porque joga lá para 2040, subsídios, etc. O problema com ele é que deixa de fora, tá certo? Exatamente vocês. Se vocês pensarem nos termos da lei, tá certo? Ele não serve para trabalhador. Para que serve a lei? A lei serve para dizer, olha, a queima do carvão, portanto, o que acontece na termoelétrica, tá certo? Vai continuar tendo subsídio até 2040. É isso que diz. Qual é esse subsídio hoje? É da ordem, tá certo? De, no total, 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Então, 1,1 bilhão de reais por ano, nós todos, tá certo? Pagamos para queimar carvão nacional. Né? Como nós temos uma coisa da ordem de 80 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica no país, esse subsídio acaba sendo diluído para cada um de nós. A gente nem percebe esse número, mas dá 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Tá? Que está indo para quem? Para as empresas. Vai primeiro para a Jorge Lacerda, por exemplo, e a Jorge Lacerda transfere para as empresas de mineração. E uma partezinha disso eles usam para pagar os salários, tá certo? E fazer essas coisas todas. Só que é uma parte. Tá? Vocês podem somar do jeito que vocês quiserem, os salários que vocês ganham, as coisas que vocês custam, etc., que não vai chegar a 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Tá? Vai ficar ali numa fração disso. Tá? Então, ela já não serve para vocês. Segundo, essa lei não serve para o resto do país. Por quê? Por que o resto dos consumidores, por que nós todos, na verdade, consumidores de energia elétrica, vão ficar pagando 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano para queimar carvão? Tem que ter alguma razão para isso. Tá certo? Porque o carvão é legal, porque o carvão faz alguma coisa, digamos, especial. Ela faz uma coisa que é dar momentaneamente, durante um tempo, um trabalho para vocês. É isso que o carvão está fazendo. Tá certo? Mas vale 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano? Essa é uma pergunta. Será que, né, para essa parte do país, desculpa o comentário, mas é que para mim é realmente marcante. Eu faço reunião em várias partes do Brasil e aqui eu estou num lugar que é praticamente branco, quase loiro, tá certo? Bastante alto, muito diferente do resto do Brasil. É uma coisa, inclusive do Rio de Janeiro, onde eu estou morando. Né? Mas nessa parte, então, branca do país, vale a pena, é necessário fazer esse subsídio de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano? Será que não temos coisa melhor para fazer com esse dinheiro? Eu digo que sim. Inclusive com vocês. Poderia fazer. Tá certo? Vamos supor que todo mundo aqui tivesse de acordo no seguinte. Falar, olha, tudo bem.
Não é questão de ser a favor ou contra o carvão, achar o carvão mais bonito que outra coisa ou não. O fato é, em algum momento, essa atividade, que é queimar carvão para gerar eletricidade, vai acabar. Esse é um problema, não é para a empresa, tá certo? Não é para governo, para político, esse é um problema meu, porque sou eu que trabalho no carvão. Sou eu que dependo desse trabalho para levar comida para casa, para garantir o futuro das crianças. Portanto, tá certo? Eu sou o primeiro interessado em ver essa coisa de, então, sair fora do carvão. E aí, como é que faria isso? Faria de uma coisa bem simples. O país, ou o conjunto dos consumidores, está destinando 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano para queimar carvão. Por que não usar esse mesmo dinheiro, 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano, para fazer a saída do carvão? Provavelmente custaria menos do que 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano até 2040. Muito menos. E cá entre nós, mas com isso vai deixar de gerar eletricidade? Pode deixar de gerar eletricidade. Por quê? Porque 3%, 3% de eletricidade, eu consigo, na verdade, propondo que as pessoas economizem um pouquinho de energia, tá certo? Durante esse tempo. Faz uma troca. Eu já testei isso, tá certo? Em várias audiências de consumidores. Todos eles concordam com o seguinte, falam, bom, precisamos de qualquer maneira descarbonizar a nossa matriz. Isso vai ter que acontecer em algum momento. Os trabalhadores que hoje vivem do carvão, eles não podem ficar na mão de uma hora para outra simplesmente porque se decidiu que vai fechar, tá certo? Eles precisam de uma transição. Legal. Vamos fazer isso. Agora, qual é a transição? Ninguém sabe. Por quê? Porque só vocês podem dizer. O que vocês querem fazer? Vocês querem continuar tirando carvão para queimar? Tá certo? Isso é essencial, quer dizer, se tornou alguma coisa que vocês não conseguem viver sem isso. Quer dizer, vocês não vão conseguir dormir, não vão conseguir pensar, etc., se não estiverem extraindo carvão para queimar. Pode acontecer. Tá certo? Ou será que vocês topam sair fora disso, procurar outras oportunidades, né? Ter apoio, ter treinamento, ter recursos financeiros mesmo para ir para outras coisas, tá certo? Ou, sei lá, alguns... Isso aconteceu na Alemanha, tá? A gente já acompanhou ali. Vários, na verdade, preferiram falar, eu já trabalhei a vida inteira com carvão, não vou fazer outra coisa, eu quero me aposentar, eu quero a minha aposentadoria, então, agora. Tá certo? Tudo bem. Beleza, é uma troca razoável. Tá? A sociedade decide que aquilo tem que ser encerrado e a pessoa não quer fazer outra coisa. Então, tem várias coisas que são possíveis de serem feitas para além do carvão. Agora, elas só vão acontecer se vocês se envolverem. Se vocês não se envolverem, o que vai acontecer é exatamente o que está sendo colocado aqui. Tá certo? Vai chegar em algum momento lá na frente, vocês vão ser avisados, falar, olha, essa atividade está encerrada porque ou não tem mais licença para continuar, tá certo? Ou porque a termoelétrica já não vai receber mesmo investimento para queimar carvão e daí não tem mais vida útil depois de tanto, né? E assim vai, tá certo? Mas, ao meu ver, o que interessaria para vocês seria pegar na mão esse problema, né, e entrar dentro dele. E começar a discutir como é que está essa lei, como é que está o texto da lei, como é que deveria ser o texto da lei, tá certo? Da perspectiva de vocês. Claro que aí tem implicações várias, né? Porque quem propôs a lei, quem pôs aquele texto, são representantes de vocês de Santa Catarina. São pessoas que estão eleitas pelas suas comunidades, tá certo? E que trabalham muito bem, aliás, com o Fernando Zancan, né? Se vocês quiserem mudar, provavelmente vão ter que ter outros representantes ali. Como manda, na verdade, qualquer jogo democrático, tá certo? Briga no parlamento é
esse está eleito pela empresa, aquele está eleito por outro tipo de chama constituency, né, de base, tá certo? Vai lá e disputa, e a gente disputa. Aliás, a sociedade civil gosta muito disso, tá certo? De ir para o parlamento e disputar, vai para o judiciário se não dá certo, vai para todo lugar. Né? O que está faltando até agora, na verdade, nessa disputa, no caso do carvão, eu sinto dizer, mas são vocês. Vocês não têm cara, vocês não têm personalidade política, tá certo? Para que a gente possa dizer, esses são os trabalhadores do carvão, esses defendem A, B, C. O que a gente encontra sempre são as empresas, e mesmo assim, as empresas ali escondidas atrás do Fernando Zancan, tá certo? E alguns parlamentares que vão lá e falam, olha, está aqui uma proposta de lei de transição, né, energética justa do carvão. E aí mostram exatamente o que são. Né? Mas vocês estão ausentes. Tá certo? Então, nessa situação, para nós, da sociedade civil, é muito difícil, tá certo? Defender coisas em torno de vocês, porque vocês não têm uma expressão, tá certo? Do que vocês querem, do que vocês propõem. Né? Então, vou parar por aqui. Essa é a provocação para começar.